Vamos abrir as nossas Bíblias na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Efésios. Carta escrita aos Efésios, capítulo de número 6. Aos Efésios 6, começando no versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Podeis assim. Quando Deus fez o homem, meus irmãos, no princípio, Ele instituiu antes da queda o casamento, criou para a mulher, ou para o homem a mulher, como uma ajudadora idônea. E de acordo com a Bíblia, Deus abençoou o primeiro casal e disse: sujeitai a terra, dominai-a, sede fecundos e enchei a terra. Deus celebrou, portanto, o primeiro casamento entre Adão e Eva. Deus abençoou o primeiro casamento e lhes deu mandamento, mandato cultural, como se diz entre os teólogos, para que não se limitassem como os animais a viver à luz do que a natureza lhes concede, mas para que fossem empreendedores, construtores, já que o homem for dotado de razão, de liberdade e de criatividade imaginativa. Deveria o homem, portanto, dominar, subjugar a terra, deveria o homem reinar sobre a criação. E é interessante que o Gênesis começa com um jardim, mas o Apocalipse encerra com uma cidade. A promessa da Nova Jerusalém, porque deveria o homem, desde o princípio, construir, sim, cidades, se organizar. Deveria ele criar arte e todas as formas de cultura, para que por elas pudesse glorificar a Deus e para que por elas pudesse fazer manifesta a glória de Deus no próprio homem, que o criara à sua imagem e semelhança, o dotara de um poder criativo para criar em sintonia com a criação de Deus, estabelecer uma cultura que estivesse em sintonia fina com a natureza que Deus estabelecera. Interessante que um ateu chamado Feuerbach foi que disse que quando o homem faz a cultura de modo divergente da natureza, desenvolve a cultura sem levar em conta os princípios da natureza e logo da criação, ele vive uma vida dupla e dividida e cai em inúmeras neuroses. E de fato alguém já disse, Edgar Morin foi um dos que falou isso, um educador do nosso tempo, que a nossa sociedade é marcada pela neurose, porque se cria uma cultura contra a natureza. Um bom exemplo é a ideologia de gênero, que dá a cada pessoa a liberdade de se dizer homem e mulher, independentemente do que biologicamente a pessoa é, como se nós pudéssemos desconstruir o que nos foi dado pela natureza e construir uma outra natureza. Na verdade, o poder cultural deveria ser para evidenciar o natural. Assim nós criamos vestes distintas para homem e mulher, para refletir o que a natureza diz, o que a natureza distinguiu. É um bom exemplo para entendermos o mandato cultural. Mas Deus também estabeleceu para o homem, além do casamento, além do mandato cultural,
Deus estabeleceu para o homem um trabalho. O trabalho não é fruto e resultado da queda. Desde o começo estava estabelecido, a Bíblia diz que Deus pôs o homem no jardim para lavrar e cultivar a terra. Portanto, deveria o homem, desde o começo, ser um trabalhador, no caso, o primeiro homem, um agricultor, um lavrador, mas com o mandato cultural, a criação da arte, da cultura, criação de meios de transporte e tudo mais, haveria inúmeras outras funções que o homem poderia ocupar. O homem foi feito desde o princípio para trabalhar. Deus não apenas fez o mundo na forma como a Bíblia o descreve, em 6 dias para o 7º descansar, como revelou isso para mostrar ao homem um padrão de que, trabalhando em 6 dias, deveria reservar o 7º para descanso e culto ao Senhor. Então nós temos já aí, desde o princípio, estabelecidos o casamento, o mandato cultural, o trabalho. E também, meus irmãos, dentro do casamento, a paternidade, a maternidade. Quando Deus diz: sede fecundos e enchei a terra, Ele incumbiu ao homem e à mulher de, pelo casamento, perpetuarem a espécie, gerarem filhos. E obviamente está subentendido aí, mas versículos outros iremos citar, mas está subentendido aí que estes filhos que se geraria seriam filhos que deveriam ser criados para glorificar a Deus. Adão e Eva gerariam filhos e deveriam criá-los para o Senhor. De certo modo, mesmo após a queda, nós vemos ainda esta preocupação em Adão e Eva. Quando Caim nasce, Eva diz: alcancei do Senhor um varão. E tanto Caim como Abel, muito embora Caim de uma forma despropositada, ofereceram culto a Deus, portanto, foram educados para cultuar a Deus. Mas se não houvesse a queda, nós não teríamos Caim, só teríamos Abel, e um Abel até melhor, porque mesmo o Abel que cultuou e agradou a Deus ainda era resultado da queda. Deus, portanto, irmãos, criou-nos para encher esta terra, para usarmos da nossa arte e criatividade para fundarmos aqui um mundo, uma ampla cidade, uma ampla vida. E Deus, obviamente, queria que pais instruíssem filhos para que glorificassem a Deus. Se o homem não tivesse caído, tudo isto seria muito fácil. Trabalhar seria um constante prazer, porque não haveria a fadiga que é resultado da queda. Gerar filhos seria uma coisa unicamente prazerosa, não existiriam as dores incômodas do parto. Se, meus amados irmãos, houvesse o homem se mantido fiel, tudo isso que Deus estabelecera para ele executar e para se realizar por meio dele aconteceria de uma forma maravilhosa. E de certo modo nós podemos imaginar, tirando a questão de gerar filhos que já não mais ocorrerá, que muitas dessas coisas irão estar no céu. O céu será uma cidade. No céu nós teremos ocupações, não sei como dizer, mas teremos de alguma maneira, mas no céu não haverá cansaço, fadiga e dor. Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, mas a Bíblia reproduz a imagem do céu como uma grande cidade. E portanto, dentro de uma cidade há movimentos, ocupações. E nós sabemos, pelo que disse, como o pecado tornou cada coisa difícil. A mulher que geraria filhos sem as dores que agora a incomodam, agora dá à luz a filho, mas o faz com dores. O homem que trabalharia numa terra que se mostraria a ele sujeita, agora trabalha numa terra que produz espinhos, uma terra que resiste à intervenção humana, que perde ao longo do tempo a sua fertilidade, uma natureza
que se rebela contra o homem na forma de tsunamis, terremotos e tudo mais. A fadiga, irmãos, é que é a maldição proveniente da queda, não o trabalho. E a fadiga é uma maldição porque ela interdita o trabalho, ela torna o trabalho, que é uma bênção, uma coisa difícil, pesarosa, que requer maior esforço. Nós vemos desvios na arte, na cultura, embora vemos também, mesmo nos pagãos, muitos sinais ainda de que o homem foi criado no princípio à imagem e semelhança de Deus, porque mesmo os pagãos nos legaram muitas coisas boas, estão no conjunto maculadas pelo pecado, mas fragmentadas encontramos muitas coisas boas que eles nos deixaram, que fizeram a civilização, coisas provenientes do mundo grego-romano. E nós sabemos, irmãos, da dificuldade que temos agora de educar filhos. Nós ouvimos falar de como, na adolescência, os filhos se tornam relutantes em obedecer a seus pais, facilmente buscando autoafirmação, se deixam conduzir por falsos amigos. Nós ouvimos falar, na sociologia, de uma briga de gerações, filhos contra pais e pais contra filhos. E a Bíblia até diz que antes de Deus ferir a terra com maldição, enviará de volta o profeta Elias para que converta o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, porque de outra sorte a terra será ferida, sim, com maldição. Vemos um conflito de gerações, uma rebeldia sem causa, desnecessária, infundada, apenas pela autoafirmação, um questionamento da autoridade. E hoje em dia um questionamento de tudo, até do sexo biológico, até dos papéis dentro do casamento e até da autoridade que os pais devem ter sobre os filhos. E hoje em dia educar, instruir, criar para Deus tornou-se, por conta da presença do pecado no mundo, uma atividade cansativa, exaustiva, que de certo modo até nos envelhece precocemente, dada a angústia que os pais sentem, desejando que seus filhos se aproximem de Deus, saiam de caminhos equivocados, não se deixem encantar por seduções deste mundo, e mais ainda em nosso tempo. Um tempo em que os dias são difíceis, como Paulo diz a Timóteo, e trabalhosos, em que o mundo vai de mal a pior, em que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfria. Um tempo em que opera no mundo maximamente o mistério da iniquidade, o espírito do anticristo, em que a escola não é mais parceira do lar, em que a televisão entra dentro das nossas casas para destruir os padrões familiares, em que a internet abre um leque de opções malignas, em que governos colocam como propósito destruir a família, em que a sodomia se difunde. Vivemos em dias como os dias de Noé, em que a família estava sendo degradada. Jesus diz: naquele tempo os homens casavam, se davam em casamento, ou seja, casavam e recasavam de modo banal. Dias como de Sodoma e Gomorra. E hoje em dia, no mundo em que vivemos, irmãos, a luta, a peleja para educar filhos para Deus se torna ainda muito maior. Eu lembro-me do livro Tocai a Trombeta em Sião, escrito pelo pastor David Wilson, um livro que deveria ser lido por muita gente. Nesse livro, David Wilson, que já partiu para o Senhor, o David Wilson do filme A Cruz e o Punhal, da história de recuperação daqueles drogados, ele bombardeia a sociedade decadente e ele ataca uma igreja mundana que não está pronta para enfrentar esta sociedade decadente. Interessante que o livro foi publicado inicialmente pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus.
Na época que o livro foi publicado, as Assembleias de Deus eram como nós, em termos de padrões morais, estilo de vida. Eles tinham uma ideia de que um crente deveria ser santo no vestir, no modo de agir, em todos os aspectos. Eram sérios. Os assembleanos naquele tempo não se distinguiam de nós pelos costumes, pela moral. Mas, meus irmãos, a própria Assembleia de Deus, de lá para cá, mundanizou-se tanto que a CPAD nunca mais reeditou o livro. Ele esgotou e nunca mais foi reeditado. Porque o que é dito lá ofende a Assembleia de Deus hoje. Porque ele fala veementemente contra pecados, não só no mundo, mas dentro das igrejas, a mundanização, inclusive da forma de louvor dentro da igreja. E David Wilkerson tem um capítulo que é no final, em que ele fala que um dia se angustiou profundamente, perguntando a Deus: Senhor, como será o destino dos nossos filhos? Como ficarão os da próxima geração num mundo como esse? E ele diz ter se confortado com um versículo pelo qual Deus falou-lhe ao coração, o versículo em que Deus disse que será um muro de fogo ao redor do seu povo. E ele se confortou porque ele disse que Deus falou ao coração dele: eu serei um muro de fogo em torno da tua família, protegendo o que virá. Ora por este muro de fogo, coloca o Senhor como um muro de fogo ao redor da tua casa. Meus irmãos, nós sinceramente enfrentamos um grande desafio em nosso tempo. Eu falei da escola, eu falei da televisão, eu falei da internet, e eu falo até das igrejas evangélicas, que vêm se mundanizando. Até elas prejudicam a nossa instrução, a nossos filhos, que ficam vendo outras igrejas se mundanizando. Por que devo eu seguir esse padrão se lá, naquela outra, tudo é permitido, é permissivo? Pessoas que não conheceram como nós, como eram as igrejas do passado. Eu vivi um tempo em que as igrejas eram todas, a maioria delas, pelo menos não todas, mas a maioria delas eram do mesmo padrão que nós. Eu as vi declinar e não quis acompanhar isso, mas eu sei de onde veio esse declínio. Eu conheço como era no passado, onde existiam homens de Deus respeitáveis. Mas os nossos filhos, eles chegam e veem a maior parte da cristandade evangélica fora dos padrões de Deus e imaginam que não foram eles que mudaram, fomos nós que ou mudamos ou exageramos. E nós ainda temos que ter um esforço para fazê-los ver o que eles não viram, nós é que vimos. Saber o que eles não souberam de primeira mão, terão que saber através de nós. E terão que ter confiança em nós para acreditar no que estamos dizendo. Até, irmãos, a cristandade se tornou para nós que queremos educar nossos filhos para Deus um grande embaraço, pelo mau exemplo. Igrejas tradicionais hoje estão ordenando mulheres pastoras, amanhã estarão aceitando homossexuais. Eu disse isso num artigo recentemente, sabe por quê? Porque o mesmo argumento que se tem utilizado para ordenar mulheres pastoras tem sido o argumento utilizado pelos homossexuais para dizer que o que eles fazem não é pecado. Quando se tem igrejas que ordenam mulheres pastoras, você indaga sobre aqueles versículos da Bíblia que diz que os pastores são homens, que a mulher tem um grande papel como esposa do obreiro, mas Deus da criação, Deus da redenção. Se Deus criou a mulher para ajudar o homem no lar, também vai criar a mulher para ajudar o homem no ministério, não para ocupar a sua posição. Quando nós citamos os versículos claríssimos da Bíblia sobre isso, em que Paulo diz que a mulher não pode exercer autoridade masculina e tudo mais, eles dizem não, isso aí é naquele tempo, era a cultura da época. Paulo ainda estava influenciado pela cultura da época. Note, quando eles começam a aceitar este argumento de que o apóstolo Paulo não falava por inspiração, falava por vício cultural, eles abrem a porta para amanhã vir o argumento que vai justificar o homossexualismo e a sodomia, porque é o que os homossexuais dizem. Os homossexuais dizem que o apóstolo Paulo não conhecia as questões de sexualidade que hoje os psicólogos, os psiquiatras
conhece, ele não sabia que há pessoas que nascem dessa maneira, assim eles o imaginam. Ele estava ainda condicionado pelo seu tempo, mas hoje a cultura é outra. O mesmo modelo de argumentação que serve às feministas, entre aspas, evangélicas, serve aos homossexuais, é o mesmo paradigma hermenêutico de interpretação. Portanto, abrindo para uma coisa hoje, poderá demorar, mas amanhã chegará outra. Amanhã chegará outra e nós temos visto acontecer. Lamentavelmente, eu falei da Assembleia de Deus, agora vou falar da Convenção Batista Brasileira, aceitou a ordenação de mulheres pastoras. Localmente aqui a do Ceará tem resistido, mas a brasileira como um todo, existe ainda a nacional que não aceita, os regulares que não aceitam, eu estou falando de uma das convenções batistas, a brasileira tem aceito a ordenação de mulheres pastoras. E recentemente uma igreja resolveu aceitar casamento homossexual. Note, tem pouco tempo que aceitaram mulheres pastoras, já teve uma agora que aceitou o casamento homossexual, foi excluída, mas é só uma questão de tempo, porque o modelo hermenêutico que coloca os dizeres de Paulo apenas como coisas condicionadas pela cultura e não como a palavra inspirada de Deus, o mesmo modelo serve a uma coisa e a outra. Então nós ainda temos esse grande desafio para enfrentar, irmãos. De fato, nós estamos com este grande encargo nas mãos, muito mais profundo do que as dores que a mulher tem para gerar os filhos, do que a fadiga que o pai tem para trabalhar e prover com as suas mãos alimentação para a sua prole. O trabalho que nos afadiga, que tem em vista a família, é para prover para os filhos, para si e para os filhos. As dores do parto que a mulher sente, todas essas coisas são insignificantes diante do sofrimento que os pais têm ao longo do percurso de vida de seus filhos, para que eles possam ser encaminhados para Deus. Através não apenas de instrução, mas de oração, de intercessão. Eu lembro-me de Mônica, mãe de Agostinho de Hipona, era uma mulher cristã, e Agostinho, ele desgarrou-se para o pecado, envolveu-se com seitas como o maniqueísmo, o neoplatonismo, viveu promiscuamente e teve até um filho sem casar chamado Adeodato. E Mônica chegava para um pastor da igreja e todo dia pedia oração por ele. O próprio Agostinho conta isso em sua autobiografia, em suas confissões. Mônica dizia: ore pelo meu filho, para que ele se converta, ore por ele, para que ele se converta. E meus amados irmãos, o pastor uma vez irritou-se com Mônica e disse: olha, para de pedir, que eu não aguento mais todo dia você pedindo oração pelo seu filho. Um filho que tem uma mãe que ora por ele dessa maneira não pode perder-se. E chegou o dia em que ele estava solitário no local e ele tinha uma Bíblia consigo. Ele ouviu uma voz de criança dizendo: toma e lê. Ele não encontrou criança nenhuma, nem do lado esquerdo, nem direito, nem atrás, nem na frente, mas ouviu aquela voz e tomou a Bíblia, leu-a, e ali ele encontrou o Evangelho na carta de Paulo aos Romanos. E as orações daquela mulher tão sofrida foram ouvidas. Nós podemos, meus amados irmãos, fazer memória de Susana Wesley, de como educou e instruiu o seu filho. E muito embora não tivesse levado à ordenação pastoral e ele fosse extremamente zeloso, tornando-se inclusive missionário, não tinha tido uma experiência com Jesus. Mas Deus alcançou John Wesley. E Deus o libertou do pecado e da morte. Nós podemos fazer alusão a Billy Graham. O seu filho lhe foi rebelde por muito tempo, mas chegou um dia num país distante, que ele estava num hotel e ele ajoelhou-se com 20 e poucos anos, não me recordo bem, e rendeu a sua vida ao Senhor Jesus.
e as orações daquele pai foram finalmente ouvidas. É preciso, meus irmãos, que nós sejamos intercessores e que nunca desistamos dos nossos filhos, que oremos por eles diariamente, que clamemos para que sejam convertidos ao Senhor, que nos coloquemos como estes que não desistiram, nem de falar, nem de instruir, nem de orar, nem de ter esperança na possível conversão de seus filhos. Esses dias últimos, eu estive em um evento sobre ideologia de gênero, num hotel aqui em Fortaleza. Chamaram pessoas de todo o Brasil, que estavam preocupadas com a família, todos eles também preocupados em que não fosse legalizado o aborto. E reuniram essas pessoas nesse hotel, eu fui também, e houve alguns dos que estavam reunidos para debater formas de combater a ideologia abortista, a ideologia de gênero. Dentre os que foram convidados, alguns foram selecionados, entre eles eu, para fazerem palestras. E eu fui para fazer palestras juntamente com mais uns 2 ou 3 de lugares diferentes do Brasil que fizeram também palestras. E houve um psicólogo que fez uma palestra lá, com o qual muito eu me identifiquei. Ele primeiro se identificou comigo, ele se regozijou com a palestra que eu fiz. Durante a sua própria palestra, ele citou inúmeras vezes a minha palestra, mas depois, irmãos, fui eu que aprendi com ele. Eu, geralmente, quando vou para essas coisas, me fortaleço naquilo que já acredito, mas dificilmente alguma coisa nova que eu diga assim, bem, eu aprendi uma coisa diferente. Mas nesse dia eu aprendi uma coisa diferente. Eu ouvi falar sobre um assunto que realmente me despertou, que me criou um novo olhar sobre aquilo. E ele falou o seguinte, ele disse que uma vez uma pessoa foi ao seu consultório, ele era psicólogo, naturalmente tem um consultório, e a pessoa estava com um pai já envelhecido, enfermo, e precisava aciar o pai, colocar em fraldas. E ele, conversando com a pessoa, ele disse, olha, você faz isso pelo seu pai, não é? Eu faço. Eu tenho então uma pergunta a fazer a você. Você acha que o seu filho faria isso por você? E aquele homem pensou, mas ele disse, não, eu acho que o meu filho não faria. Talvez contrataria uma pessoa para fazer, mas ele não teria coragem de fazer como eu faço diretamente com o meu pai. Então aquele psicólogo disse o seguinte, qual a diferença entre você e ele? Entre a educação que o seu pai deu a você e a educação que você dá a ele. Qual a diferença, irmãos? Porque os filhos de hoje não são como os filhos do passado. Porque nós somos muito mais atenciosos com os nossos pais do que os nossos filhos são conosco. O que é que mudou de uma geração para outra? O que aconteceu? E aquele psicólogo disse assim, eu disse então para ele, eu vou explicar por que é que você faz isso pelo seu pai e o seu filho não faz por você. É porque você quer ser amigo do seu filho, não é isso? Eu procuro ser amigo, procuro ser conversador com ele, mostrar que eu sou amigo. Ele disse, o seu erro está aí. Parece esquisito o que eu vou dizer agora, o que ele disse lá. Mas ele disse o seguinte, você não é primeiramente amigo do seu filho, você é primeiramente pai. E o seu filho tem que lhe conhecer como um pai, não meramente como um amigo. Porque como amigo ele está igual a você. Um amigo, você tem afeição, mas não precisa dizer eu concordo com você, isso aqui eu discordo, isso aqui eu concordo, isso aqui eu discordo. Quando você quer se colocar só como amigo, você se nivela ao seu filho. Você tem que se colocar como pai, como uma autoridade sobre ele. Era isso que o seu pai fazia. O seu pai lhe educou para você honrá-lo, reverenciá-lo. E você tanto reverencia seu pai como você tem o seu pai como amigo. Você educou o seu filho para ser amigo, e nem ele lhe reverencia, nem é seu amigo.
E aí aquele palestrante, ele disse, vocês já notaram? Ele disse, vocês já notaram que a Bíblia nunca diz para o filho amar o pai? Ele diz para o filho honrar o pai. Honrarás teu pai e tua mãe. Porque é condição para amar, honrar. Você ama aquele a quem você respeita. Então a prévia condição para o filho amar o pai é ele respeitá-lo primeiro. Então a Bíblia diz, honrarás teu pai e tua mãe. Honrarás teu pai e tua mãe. Aqui no texto que eu li, diz assim, Efésios 6:1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Mas, Paulo diz, porque isso é bom. Os coitadinhos, eles têm feito bem a vocês. Não, porque é justo. O que é justo é devido. Quando eu digo eu quero um preço justo, um preço do que é devido. Eu quero o que é justo, eu quero o que me é devido. Nem mais nem menos, é o que me é devido. E ele está dizendo, olha, filhos, sejam obedientes aos vossos pais do Senhor, porque isso é justo, é devido, é dívida. Não é porque o pai de vocês é bom com vocês, não. Não é porque ele é amigo de vocês. É porque é devido, porque é pai. Aí o versículo 2 diz, honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Não é como diz realmente a Bíblia. Ele diz honra, não diz ama, honra. Obviamente o filho deve amar o pai. Mas ele não vai amar o pai com o amor que não é o de amigo, é de um filho para com o pai, a não ser que primeiro honre. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Interessante que a promessa é essa, versículo 3, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Tem irmãos que mistificam esse versículo. Se eu honrar o meu pai e minha mãe, aí Deus vai fazer um milagre, que ele vai abrir os meus caminhos, e eu vou viver muito tempo, eu vou ter longevidade. Então, não. Aqui essa promessa, ela é decorrente do curso natural das coisas. Quando você honra pai e mãe, você honra aqueles que querem lhe proteger, então você vai bem. A não ser o pai e a mãe endiabrar, perder até a afeição natural, um pai, normalmente, uma mãe, normalmente, tem um sentimento dado por Deus, independente de ser crente ou não, de proteção para com o filho. Então, se você honrar aquele que quer te proteger, ouvir os conselhos que ele está te dando, você vai estar bem. Não é uma coisa sobrenatural que Deus vai fazer, não. É o curso normal das coisas. Vai ter longevidade, vai viver muito tempo. Que pai e mãe podem ter feito ao longo da vida escolhas erradas, mas eles não querem que os filhos façam. Eles aprenderam para que os seus filhos não tenham que cometer o mesmo erro. Aprenderam os erros para que os filhos não cometam os mesmos erros. Meus irmãos, se nós levássemos isso em conta, o mundo deveria estar melhorando, não era piorando não. Já pensou? O meu pai viu aonde errou e me ensina para que eu não erre. Aí eu já não erro onde meu pai errou, mas eu vou ter os meus próprios erros. Mas aí eu vou ensinar meu filho a não errar. Nem o que meu pai errou, que eu já aprendi com ele, nem o que eu errei. Então meu filho era para ser melhor ainda. Era para ver o progresso. Se as pessoas aprendessem a honrar pai e mãe, e viveriam melhor. Agora, aqui tem uma lição para nós, pais. Como é que nós estamos educando os nossos filhos? Como é que nós estamos educando? Às vezes eu vejo pais aí, irmãos, mundanos. Os filhos estão indo lá por um caminho, levados pelos amigos, para colocar tatuagem, cortar o cabelo arrebitado. Aí o pai vai lá, todo cabatutão, se metendo a meninão, fazendo a mesma coisa. Ele vai ganhar o respeito do filho, para querer ser amigo do filho, como se ele estivesse atulando para o filho levá-lo em conta. Nós temos, irmãos, que ocupar a posição que Deus nos colocou. Nós temos que nos colocar na posição que Deus nos colocou.
como pais. Educar os nossos filhos para reconhecer o valor da autoridade, para reverenciar pai e mãe. É isso que a Bíblia ensina. Lá em Malaquias, antes do Evangelho de Mateus, é o último livro do Velho Testamento. Lá em Malaquias 2, versículo de número 15, a Bíblia diz, versículo de número 15, e não fez ele somente um, quer dizer de dois. O versículo 14 está falando do casamento, 14. Aí no 15, e não fez ele somente um, quer dizer de dois, homem e mulher, uma só carne, ainda que lhe sobrava o espírito, e porque somente um, ele buscava uma descendência para Deus. Então Deus, quando une o casal, ele quer buscar uma descendência para ele. Ele quer buscar uma semente piedosa. Deus não quer que nós tenhamos filhos para nós, mas Deus quer que nós tenhamos filhos para Ele. O incrédulo é engraçado, né? O incrédulo, ele gosta de ter filhos, quando gosta de ter, porque tem aqueles que não querem nem ter filhos, que querem só ter o patrimônio, o prazer e a diversão na vida. Mas quando o incrédulo quer ter filho, ele pensa no filho para ele. Ele quer ter um filho para ele. Eu quero ter um filho, como quem quer ter um bonequinho. Inclusive a inseminação artificial, aqueles que não querem ter filho, aí faz inseminação artificial, toda criança para ser adotada, vai fazer inseminação artificial. A inseminação artificial, além de gastar uma nota bem alta, que é muito caro, há inúmeras tentativas na inseminação artificial até dar certo. Então muitos embriões são perdidos. Eu não sei quantas crianças são mortas para uma dar certo, porque o cara está obcecado por ter um filho. Ele está querendo ter um filho para ele. Se ele estivesse pensando no ser humano, ele não ia optar por um caminho em que haverá a descartabilidade de alguns óvulos fecundados, e logo seres humanos serão descartados, para chegar naquele que ele vai conseguir ter. Ele era adotar uma criança por aí, está precisando de pai e de mãe. Mas ele quer ter para si. Eu quero ter filho, eu quero ter tantos filhos. Ele fala como se os filhos fossem para ele. Hoje ele diz, eu quero ter filho para cuidar de mim na velhice. O filho é para cuidar dele. Mas nós criamos filhos para Deus, irmãos. Por isso que quando Susana Wesley soube que John Wesley ia ser um missionário, havia um irmão dele que ficou revoltado quando soube. Isso é uma loucura. Susana Wesley disse: se quisesse eu tivesse 1000 filhos, e todos eles eu os enviaria como missionário. Porque criava filhos para Deus, para a glória de Deus, para glorificar a Deus. Então Deus busca uma semente para si. Nós temos que criar os filhos para Deus. Sobre Abraão, a Bíblia diz assim lá em Gênesis, capítulo de número 18, verso 19. Aliás, vamos ver o 18 e 19. Gênesis 18, 18 e 19. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido, verso 19. E sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Deus diz: olha, eu escolhi Abraão, disse que dele viria uma grande nação, porque eu tenho conhecido, eu sei, que ele vai educar os seus filhos, vai ordenar a sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Eu creio que os filhos de Abraão aqui são as 3 gerações, aliás, são as 2 gerações seguintes, Isaac e Jacó, através da qual a promessa de Deus de uma grande nação se manteve. Nós sabemos que a nação de Israel várias vezes se desviou, né?
Mas os filhos de Abraão, até antes da nação existir, os patriarcas da nação, Isaac e Jacó, Isaac serviu a Deus, Jacó teve a sua desobediência inicial, terminou se ajeitando. Deus é conhecido como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. De Jacó vem os filhos que vêm as tribos de Israel, já começa a nação. Na nação houve desvio, mas na linhagem dos patriarcas, filhos imediatos de Abraão, Isaac, e por meio de Isaac, Jacó, de que Abraão foi avô, esses aí foram ordenados no caminho do Senhor. Jacó deu trabalho, Isaac era uma bênção, Jacó deu trabalho, mas chegou lá pelo sofrimento. E meus amados irmãos, é isso que Deus quer para nós, que nós instruamos, educamos os nossos filhos para Deus. A primeira lição é essa, que nós façamos nossos filhos entenderem a autoridade que o Senhor nos confiou. Eles vieram ao mundo porque Deus quis que gerássemos filhos para Ele, para Deus. Nós somos, na educação de nossos filhos, representantes de Deus. Eles nos devem obediência, porque devem obediência a Deus que nos constituiu sobre eles. Como diz aquele livro, Pastoreando o Coração da Criança, sempre que eu for repreender o meu filho para que ele se submeta a mim, eu digo, porque isso é devido no Senhor. Como diz lá, filho seja obediente aos vossos pais no Senhor, porque o Senhor me constituiu nessa posição de autoridade. Porque o Senhor me uniu, eu tenho que dizer ao meu filho, a sua mãe, para que nós gerarmos você para Deus, não para nós mesmos. E nós temos a ordenança de Deus para instruir, para educar. Nós temos, irmãos, que passar essa linha de autoridade. Nós temos que educá-los para essa linha de autoridade. Se nos respeitarem, vão nos amar. Se não nos respeitarem, nem vão nos respeitar e nem vão nos amar. Como disse sabiamente o psicólogo a que me reportei aqui no princípio. O texto lá de Efésios, que nós lemos no princípio, ele continua e diz o seguinte, versículo 4: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Meus irmãos, se nós vamos educar os nossos filhos e o faremos com autoridade, nós só poderemos manter firmemente diante deles a ideia de autoridade se nós nos administrarmos a nós mesmos. E esse é o grande desafio. É preciso que os nossos filhos vejam que nós somos coerentes, que aquilo que nós mandamos que eles façam está de acordo com o princípio que rege as nossas vidas. É preciso que percebam que nós temos controle sobre nossas próprias emoções. Essa é uma grande luta, um grande desafio que temos. Nós temos que ter autoridade sobre nós mesmos, para que também tenhamos autoridade sobre eles. Um filho que não vê no pai coerência, um andar de acordo com os princípios que o próprio pai apregou para ele, terá dificuldade de entender a autoridade do pai. É preciso, portanto, que haja coerência. Por isso é que diz, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Nós devemos ter cuidado de que não venhamos a nos ressentir quando eles forem desobedientes e lhes retribuamos não com a disciplina, mas com a provocação. Um pai que perde a têmpera e provoca, insulta, agride ao filho, ele desce do plano da autoridade paterna e se nivela com o filho. É um co-igual brigando com ele, na mesma condição, na mesma irritabilidade, na mesma forma de descompensar. Se nós queremos manter a autoridade, nós temos que mostrar o seguinte: o nosso filho pode se magoar, não entender a disciplina, a orientação, se rebelar, mas nós temos que estar controlados e coerentes e não nos vingarmos. Nós temos que disciplinar, nós temos que manter a nossa autoridade,
mas não entrar na lógica do insulto, da retribuição, que nos faz descer e nos nivela, e que furta a nossa posição de autoridade. Então não provoqueis a ira os vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então nós temos que criá-los na doutrina. O que é doutrina? Ensino. Essa palavra é tão usada tecnicamente por nós que parece uma coisa de outro mundo, né? A doutrina, a teologia sistemática, um negócio assim. A doutrina é o ensino. Criar um ensino, ensine, eduque, instrua. E na admoestação do Senhor há uma outra tradução que diz na disciplina do Senhor. Ou seja, o ensino e a ação disciplinar. A Bíblia diz que os nossos pais, segundo a carne, lá em Hebreus diz, nos disciplinavam como bem lhes parecia, e nós nos reverenciávamos. Quanto mais não iremos reverenciar a Deus, o Pai, que agora nos disciplina, que Deus castiga quem ama, açoita que recebe por filho. Mas, embora lá você esteja falando da disciplina do Senhor, mostra que os nossos pais, segundo a carne, também nos disciplinavam e nós nos reverenciávamos. Tem gente que diz, se o pai disciplinar o filho vai ficar com mágoa do pai, com raiva. Não, o filho vai reverenciar o pai. Se a disciplina for conforme a Bíblia, ela vai criar no filho reverência para com o pai. Pelo contrário, o que nós vemos agora são pais que não disciplinam os seus filhos e filhos que odeiam os pais, que desrespeitam os pais. Eu sou daquela geração que apanhou de cinturão e que retribui com extrema devoção e amor para com o Pai. Então, criai-os na doutrina e na disciplina do Senhor. E vamos orar, irmãos, pelos filhos. Vamos clamar por eles, para que Deus possa guardá-los. Lembre-se de Jó. Os filhos se encontravam para celebrarem, fazerem banquete. Os filhos de Jó. E Jó se levantava de madrugada e oferecer sacrifícios a Deus, como se fosse uma intercessão pelos filhos. Aí a Bíblia diz que Jó fazia isso porque poderia lá ser que durante aquele banquete algum filho perdesse o temor de Deus, dissesse alguma asneira, alguma coisa contrária a Deus. Quer dizer, o filho nem estava fazendo, poderia ser que um filho fizesse. No momento de diversão, de encontro entre eles, aí Jó se levantava de madrugada para oferecer sacrifícios a Deus. Eu lembro-me de Jim Swaggart, numa das suas pregações. Eu lembro-me do dia em que ele contou o testemunho de sua mãe, e a sua mãe já tinha morrido quando ele falou isso. O pai estava vivo e viúvo havia casado novamente. Ele contou o pai para se levantar no culto e disse: meu pai, para lhe agradecer por tudo que você fez por mim, me educou. Mas eu tenho uma dívida toda especial com a minha mãe, que foi uma serva de Deus, uma mulher que orou por mim. Aí ele começou a chorar. Eu lembro que quando ele começou a chorar, o pai também começou a chorar, naquele mesmo momento. E ele disse que havia tido uma experiência com Deus quando ele tinha 8 anos de idade. Ele havia ido assistir um filme. Aí Deus falou ao coração dele, e na porta do cinema ele aceitou Jesus, não quis nem saber mais de assistir o filme. Aí ele diz: eu peguei o dinheiro do cinema e comprei um sorvete. Aí ele diz: eu voltei para casa tomando aquele sorvete e glorificando a Deus. Ele disse: só um sorvete bom naquele dia. Mas ele conta que tinha um primo muito famoso nos Estados Unidos. Obviamente era criança, né, porque ele tinha 8 anos. Era Jerry Lewis. Inclusive, alguns acham que o rei do rock é Elvis Presley e outros acham que é Jerry Lewis. Né? São os dois concorrentes a esse título nos Estados Unidos. Jerry Lewis era um devasso. Inclusive, foi um dos primeiros a introduzir o rock com piano. Durante os concertos que ele fazia de rock, tocando piano, ele se levantava, pulava. Uma vez que tocou, foi fogo no piano. E Jerry Lewis, já desde criança, era desviado de Deus. E a mãe de Jim Swaggart dizia: olha, meu filho, não ande com ele.
Não ande com ele, que ele não tem nada com Deus. Se ele já era maior, já tinha passado dos 8 anos, estava nos 10, estava na adolescência, e ele disse: nesse tempo eu me afastei de Deus. Eu levado pelo meu primo, eu comecei a me envergonhar, ele disse, da igreja. Inclusive ele conta que sua mãe vinha de uma igreja que não cria no batismo do Espírito Santo. E ele disse que estava com este primo de Hermínio Luz, quando ambos eram crianças, no dia que a mãe dele estava numa igreja, a uma quadra de distância, e a mãe dele foi batizada no Espírito Santo. Ele disse que na hora que a mãe dele foi batizada no Espírito Santo, ela falava em línguas tão alto, que o Hermínio Luz, quando ouviu aquele som, disse, tomou um susto e disse: o que é isso? Aí o Sueli disse que curou de vergonha, porque sabia que era a mãe, e a zoada era uma quadra de distância. E ele conta que quase se afastava. E ele diz: eu temia durante esse tempo que eu me desviasse de Deus. Ele diz: eu era seduzido pelo meu primo, fazia coisas erradas, começava a me envergonhar da igreja, de ser crente, mas eu sabia que era o certo. E ele dizia que pela madrugada a sua mãe orava. Ele dizia: eu ouvia minha mãe soluçando, chorando, orando por mim, clamando, para que eu não me afastasse, eu não me desgarrasse de Deus. E ele disse que ficava tão impressionado com a mãe dele orando por ele, para que ele não se desgarrasse de Deus, e ficava nessa crise tão profunda dentro dele. Ele dizia que quando eu ia dormir, eu sonhava com o arrebatamento. E sonhava que eu tinha ficado. Ele disse: eu acordava desesperado. E ele diz: eu corria até o quarto da minha mãe, colocava o ouvido na porta, só para ouvi-la respirando. Ele dizia: porque se ela estivesse aqui, Jesus não tinha voltado. Porque ela era uma mulher tão piedosa, que eu não poderia acreditar que Jesus não a arrebataria. Ele dizia: ouvir a respiração da minha mãe nessas horas era o meu conforto. E ele conta que voltou para o Evangelho por causa das orações da sua mãe. E no outro testemunho ele conta de um amigo de infância dele, que foi criado junto com ele, que também se desviou, mas não era de Hermínio Luz. E ele conta que uma vez estava indo ao posto de gasolina para colocar o combustível no carro. Ele se encontrou com essa pessoa, ele já era pastor adulto, encontrou um amigo de criança da infância, também adulto. E ele contou a história, nesse culto, dele e do amigo. Ele disse: o meu pai estava no culto junto com o pai dele, quando meu pai aceitou Jesus como Salvador, e o pai dele não. E ele conta: meu pai estava com o pai dele no culto, e ambos choravam muito, antes de que o Sueli nascer. Os dois estavam lá e choravam muito, o pai dele e o meu pai. E quando foi feito o apelo, meu pai foi lá na frente e aceitou Jesus como Salvador. E quando voltou, o pai dele também estava em prantos e disse: foi bom que você tenha ido. Estou feliz por você, mas eu não estou pronto. E o pai dele não aceitou Jesus. Ele disse: o pai de Sueli. E de Sueli: eu tive um pai que me educou no Evangelho, ele teve um pai que não quis o Evangelho e não educou para Deus. E ele conta que lembra-se desse rapaz quando o pai dele havia morrido. Ele disse: eu fui com meu pai, ainda criança, para a cerimônia fúnebre e o enterro do pai dele. Ele disse: eu vi lá aquele menino, que era o meu amigo, chegar no caixão e cuspir no cadáver do pai. E dizer: foi bom que você tenha ido embora. Ele diz: depois disso eu nunca mais o vi. Finalmente, ali naquele posto de gasolina, eu me encontrei com ele. Agora, ambos adultos. E ele olhou para o homem e o homem disse: olha, ele olhou para o homem: você lembra de mim? O homem olhou para ele e disse: agora estou me recordando de você. E ele disse: o que você faz da vida? E o homem disse: olha, eu caí na marginalidade. Eu assaltei, eu furtei,
eu me droguei, na verdade eu fui preso. Eu estou aqui sem saber que rumo vou tomar na vida, porque eu acabei de sair da prisão. E o homem olhou para ele e disse: e você? O que você faz? Aí ele disse: eu sou um pastor. E quando aquele homem foi embora, ele disse que escorou no carro e começou a chorar. E ele disse: eu podia ser este homem se o meu pai não tivesse aceitado Jesus naquele dia. Aleluia! Como é importante, irmão, ter um pai crente para instruir no caminho do Senhor. Um pai que ora pelo filho, zela para que o seu filho sirva a Deus. Vamos ficar de pé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, aplica a tua palavra aos nossos corações, Senhor. Fala com filhos, fala com pais, fala com os grandes e os pequenos, os adultos e as crianças, ó Pai. Para que nós sejamos teus servos neste mundo, campo. Neste mundo, meu Deus, que se afastou de Ti. Faz-nos fiéis no meio do fogo, Pai. Faz-nos servos no meio da adversidade. Que possamos, ó Deus, ser intercessores a favor de nossos filhos. Que possamos chorar por eles, clamar por eles, instruí-los para que te sirvam. Que o Senhor nos dê fôlego e ânimo para que nunca desistamos, mas que até o fim perseveremos e vejamos o fruto. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos. Podem sentar-se nesse momento. Alguém aqui nessa noite que diz: pastor, eu não sou crente, eu não tenho certeza da minha salvação, vim para o céu, mas eu queria entregar meu coração a Jesus nessa noite. Levante sua mão. Eu quero orar por você. Deus abençoe. Glória a Deus. Eu vou fazer um convite ali também. Eu vou fazer um convite que vocês venham aqui à frente, eles não podem acompanhar. Vem aqui à frente para a gente fazer uma oração aqui por você e presentear com uma Bíblia. Eu peço os irmãos aqui que conhecem aqui a piedade, vejam lá se tem uma Bíblia ali atrás, para a gente poder dar. Onde está a terceira pessoa que quer entregar o coração a Jesus? Levante a sua mão e nós vamos orar por você nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque a tua palavra, Senhor, caiu em boa terra, porque o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, foi acolhido no coração. Ó meu Deus, do teu filho, da tua filha que é cristã, que agora se agarram às tuas promessas redentoras, confiam no Cristo que por eles sangrou no Calvário para expiá-los de culpa, para, meu Deus, redimi-los do pecado, para lhes trazer perdão e absolvição. Mas cremos no Cristo que vive e ressuscitou e pedimos-te, ó Pai, que teu Espírito Santo os coloque em sintonia com o Cristo ressurreto, que possam nascer de novo, serem transformados pelo poder de Deus, que seus nomes sejam escritos no livro da vida e que neste momento lhes venha a paz do perdão, da salvação. E nós te louvamos por suas vidas, por suas respostas ao Evangelho, por estarem aqui, por tomarem essa decisão e pela obra que o Senhor agora faz em suas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Nós queremos lhes dar essas Bíblias aqui de presente. Deus abençoe vocês. Os irmãos procurem ajudá-los para que saiam os dias de culto e possam continuar servindo ao Senhor. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Podem sentar, irmãos. Os que têm avisos, com a oportunidade.